Fala galera do E-Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão TK e hoje vim entrevistar aqui um grande jogador, um grande ex-jogador da história do São Paulo, também jogou em outros times, Fonseca, meu amigo. Fonseca, como é que você tá? Vamos assim que é pandemia ainda. Tudo bem? Cara, faz suas apresentações aí primeiro, dá um bom dia aí pro público. Bom dia, Antônio João da Fonseca. Tenho casado, tenho 2 filhos, Alana e Heron. Minha esposa chama Andréia. Quantos anos você tem, Fonseca? Eu tenho 54 anos. 54 anos. Bom, todo mundo sabe que os jogadores de futebol têm várias portas de entrada, né, pro profissional, né? Fonseca começou a jogar onde? Eu comecei a jogar nos campeonatos amadores aqui em Itaquarituba, entendeu? Aí participava de campeonatos. Aí teve um aniversário da cidade de Itaquarituba. Sempre quando tem um aniversário, a cidade traz o evento. E nesse dia de aniversário de Itaquarituba veio a equipe do 15 de Jaú. E o treinador da equipe do 15 de Jaú, do profissional, era o Cilinho. E quando não tinha jogo do profissional, ele acompanhava a equipe, a segunda equipe, que falava que era Espercinho naquela época. Time B, assim. Time B. Aí ele veio e eu joguei, fez a seleção da cidade de Itaquarituba. Eu fui convocado para jogar, fiz uma boa apresentação. Naquela época eu tinha 15 anos. E no final do jogo ele se aproximou e perguntou se eu queria fazer uma semana de avaliação no 15 de Jaú. E depois eu comecei Começou a carreira. Comecei a carreira. Fiquei uma semana, fui aprovado, depois eu já fui morar na concentração do 15 de Jaú. O 15 de Jaú, ele era um grande time, né, antigamente, né? 15 de Jaú, 15 de Piracicaba. Como é que você obteve, aí estamos falando dos próximos passos, né? Como é que você obteve visibilidade para ser contratado pelo São Paulo? Então, naquela época, as equipes do interior revelavam muitos jogadores e conseguiria pagar as suas dívidas através dos jogadores das categorias de base. Formava 2, 3 jogadores e vendia e conseguia salvar essas dívidas. Coisa diferente de hoje. Hoje é muito difícil de ser aproveitado um jogador na categoria de base. E é só jogador caro e por isso que os times hoje estão em situação difícil. Eu tive a oportunidade de jogar no 15 de Jaú, uma equipe pequena, mas é uma equipe que era bem estruturada. Joguei um ano nas categorias de base, na equipe júnior do São Paulo, do 15 de Jaú. Depois, um ano profissional na equipe do 15 de Jaú. Tive a oportunidade de jogar na Seleção Paulista, num campeonato que tinha todo ano no Guarujá. E fui contratado pelo São Paulo. Antigamente tinha essa, né, de Seleção Paulista, seleção do Rio de Janeiro, né? Grandes nomes como Pelé, Zico, jogaram nessas seleções. Como é que era essa experiência? Eles escolhiam, eles pegavam os melhores times de São Paulo, viam os jogadores, escolhiam. Como é que era isso de Seleção Paulista? Era escolhida, é como se fosse a seleção brasileira hoje. Eles avaliavam os jogadores nas categorias de base. O campeonato era na Sub-17. Tinha o campeonato de júnior e o treinador sempre ia avaliando o ano inteiro. E no final do ano ele ia convocando os jogadores, escolhendo os destaques dos times e fazia a seleção. Agora falando um pouco da passagem dele pelo São Paulo, começo da passagem dele pelo São Paulo. Fonseca, quando você chegou lá, você não teve a posição de titular, você teve que disputar ali, você tinha grandes nomes. Como é que foi você chegar num ambiente, num time grande? Naquela época era muito difícil. Hoje já está mais fácil. Como eu disse, eu estava na Seleção Paulista. Nós estávamos no Guarujá, participando do campeonato. À noite, nós estávamos na beira da praia, conversando. E uma surpresa, eu vi o presidente da equipe do 15 de Jaú com outra pessoa. Eu até fiquei meio assustado, pensando que tinha acontecido alguma coisa com a minha família. E o presidente veio, me cumprimentou e falou: Fonseca, eu poderia conversar com você numa sala ali particular e tal? Eu falei: não, tudo bem. Nós fomos conversar e ele disse: esse é o presidente do São Paulo.
tem interesse em contratar você. Entre o 15 de Jaú e São Paulo, tá tudo certo, vai depender de você. Aí sentamos, conversamos e... Como é que foi na hora? Nossa, foi um pouco nervoso? foi nervoso. Nervoso porque a minha carreira foi muito rápido. Foi muito rápido, entendeu? Você ascendeu, subiu? Subi muito rápido. De Itaquarituba para o 15 de Jaú, um ano disputando a categoria júnior, um ano profissional e seleção paulista e logo São Paulo. E eu saí da cidade de Itaquarituba, Itaguaí, onde eu morava. Já fui na cidade de 15 de Jaú. E logo São Paulo, chegando isso, nunca tinha ido em São Paulo, tinha ido para jogar, tinha ido para jogar Campeonato Paulista, era do hotel pro campo. Então, uma surpresa, fiquei muito feliz quando apareceram e a gente acertamos a minha transferência para o São Paulo. Aí você chegou no São Paulo, em que ano você obteve ali mais oportunidades? Você foi campeão paulista de 85, né, 87, mas quando realmente você começou a jogar? Ali era difícil as oportunidades. E na época o São Paulo era um time fantástico. Careca, Miller, Dario Pereira. Na minha posição que eu fui contratado para lateral direito, eu tinha Zé Teodoro, Paulo Roberto, que jogou no Grêmio, Pita, Silas, Miller, Bernardo. Então era um time, e mesmo na minha posição era muito difícil. E as oportunidades que eu tinha era quando a seleção brasileira ia jogar e fazia a convocação da seleção, os jogadores do São Paulo iam para a seleção, aí sobrava a oportunidade para mim jogar. Eu jogava de lateral direito, sempre quando o Paulo Roberto, o Zé Teodoro ia para a seleção, eu participava. Fiquei praticamente 2 anos jogando nessa posição. Depois, com a ida de Dario Pereira, Oscar para a seleção, o treinador precisou de jogador na posição de zagueiro central, quarto zagueiro, aí é onde eu participava dos jogos. Fui muito bem nessa posição e fiquei jogando nessa posição. E o grande título da sua carreira foi o Brasileirão de 86, né? Eu dei uma pesquisada, óbvio, e você teve a oportunidade de entrar no time titular depois que o seu substituto ali se machucou na semifinal, né? Na semifinal não, no primeiro jogo da final, né? Foi o titular era o Zé Teodoro. Zé Teodoro, isso. Eu nem esperava, mas o jogador que está no banco, ele tem que estar preparado para qualquer oportunidade. E não pode esperar a oportunidade aparecer para depois se preparar, tem que se preparar antes. O Zé Teodoro tinha jogado uma partida e tinha sido expulso. Aí ele foi julgado, aí pegou um jogo de suspensão. E cumpriu e jogou a primeira contra o Guarani. Aí foi julgado novamente, pegou 2 partidas. E foi justamente a segunda partida da final do Campeonato Brasileiro. Que era na casa do Guarani. O Guarani que era um grande time naquela época. Grandes times. Não tinha time fácil como era hoje. Então eu tive a oportunidade de jogar. Foi tão rápido. O Zé Teodoro cumprindo suspensão, não podia jogar. Eu tive a oportunidade de jogar num jogo que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Essa experiência? Nossa, grande uma experiência final, né? muito grande. Ficou marcada na minha vida. As pessoas têm o reconhecimento até hoje. Eles lembram do pênalti que eu bati. Eu nem estava escalado para bater. Mas como foi um jogo e teve a prorrogação, os jogadores sentiram que estava escalado para bater, sentiram muito o cansaço e acabaram saindo do jogo. E depois que teve um empate lá de 3-3, não tinha jogador para bater. Não tinha jogadores para bater. Aí o Pepe, que era o treinador, chegou e falou: Fonseca, você bate? Eu falei: não, eu bato, eu estou tranquilo e tal. Para você ver que não tinha jogador que bateu. Eu, Dario Pereira e Wagner Basílio, só zagueiro. Entendeu? E depois bateu o Careca e o Romo. Então não estava esperando. Mas é uma experiência fantástica. Só quem passa
por aquilo mesmo para saber como que é tão gostoso. E naquela época, para quem não sabe, por exemplo, os estádios eram mais cheios, né? Você tinha maior capacidade, a emoção era outra, né? O jogo passava na televisão, as pessoas se reuniam para ver o Campeonato Brasileiro, não era pontos corridos, era final, né? Você tinha ali, era quartas de final também, né? Semifinal, final, não sei se era quarta de final, mas enfim, não, era mata-mata, então era um pouco mais emocionante do que é hoje. Fora esse Campeonato Brasileiro de 86, o que você guarda do São Paulo que você quer compartilhar aqui com a gente? São Paulo sempre vai estar no meu coração. São Paulo. Antes de eu ser um atleta profissional, eu era um palmeirense. Um palmeirense? Um palmeirense, eu era um Menos palmeirense. mal, se fosse corintiano, era um palmeirense. Só que hoje eu falo que eu sou São Paulino. Se jogar São Paulo e Palmeiras, eu vou torcer para o São Paulo. Pelos 5 anos que eu passei no São Paulo. Tá? Uma experiência muito grande, fui muito bem recebido. Jogadores consagrados, jogadores que jogaram em seleção brasileira. Pereira Uruguaia, né? A seleção uruguaia, entendeu? Então... Careca, né? O Maradona, a gente tá fazendo um vídeo um dia depois da morte do Maradona. O Careca foi grande companheiro do Maradona, né? No Napoli. Então, eu até falei com ele hoje no WhatsApp, dando os pêsames para ele, porque Maradona é como se fosse o irmão dele. Então, eu mandei um zap para ele, desejando pêsames pelo falecimento. Se dava muito bem, tanto é que ele vinha para Campinas, passava as férias aí na casa do Careca. Então, mas hoje, até hoje, o reconhecimento que tem o Careca, então para mim é um orgulho muito grande ter participado dessa equipe do São Paulo que ficou na história. E o mais importante, pode passar o tempo que for, sempre vão lembrar do Fonseca, que fez história e vai estar na história do São Paulo. Isso que me deixa muito feliz. O Fonseca também saiu do São Paulo, jogou em outros times, né? Você passou pelo Atlético Paranaense, né? Você estava me contando aqui antes da entrevista, foi campeão paranaense, né? Eu fiquei 5 anos no São Paulo, depois eu me transferi para Bauru, aí de Bauru eu fiquei um tempo, joguei no União São João de Araras, e aí que eu fui para a equipe do Atlético Paranaense. Quem era o treinador do Atlético Paranaense é o José Duarte, falecido José Duarte, que treinou a equipe do Noroeste de Bauru. Você falou Bauru, já me veio o Noroeste, né? O Noroeste de Bauru. Do São Paulo eu fui para o Noroeste, o Zé Duarte era o treinador e foi para a equipe do União São João. E aí ele me levou para lá. Aí quando acabou o campeonato, ele foi para o Atlético e já me indicou e acertei e fui participar de uns 12 jogos da equipe do Atlético Paranaense, e é onde eu acabei conseguindo ser campeão novamente. E era um clima diferente? O Atlético Paranaense era um time, digamos assim, com um pouco menos de relevância nacional que o São Paulo, mas é um grande time, ainda é um grande time hoje? É um grande time. Os times grandes hoje da capital é Curitiba e Atlético. Você jogando em Minas, Cruzeiro e Atlético, entendeu? Você sempre jogando nessas equipes, você sempre vai ter um destaque, uma vitrine melhor. E você era um cara flexível, né? Você não jogava só ali de lateral, você podia quebrar um galho no meio, né? É por isso que o treinador sempre eu estava. O importante no São Paulo, nos times que eu passei, é você estar no grupo. Se você não está jogando, você está no banco, fazendo parte do grupo. Porque o treinador gostava muito de me convocar, de que eu jogasse, porque eu jogava em várias posições. Coringa, eu poderia né, contar, eu era um coringa. Você disse bem, era um coringa. Eu jogava lateral esquerdo, zagueiro, volante. Então eu sempre estava ali então eu sempre estava no grupo. Depois o Fonseca também passou por outros clubes de menor expressão, passou por alguns clubes na verdade por um clube do Mato Grosso e também por outras equipes. O que você tem para contar? Você estava falando para mim que você jogou em Cuiabá, que era muito quente. Eu joguei na equipe em Campo Grande, no Operário Mato Grosso, né? Aí um campeonato da Série B. Nós fomos jogar em Cuiabá. Fizemos uma viagem de ônibus. Campeonato Série B é diferente, é transporte de ônibus. Nós fomos jogar nós fomos jogar em Cuiabá e de lá nós fomos jogar em Ji-Paraná. Ji-Paraná. Rondônia. Rondônia. Então, nossa, ficamos 2 dias de viagem dentro do ônibus e banho na estrada e tal. Era mais difícil. Para você ver hoje a mordomia que tem os jogadores de hoje, né? Naquela época, quando nós jogávamos, a gente vestia a camisa, a gente jogava pela camisa mesmo. E hoje o futebol hoje virou mais um comércio, né? Um comércio. Se montava grandes times,
porque o garoto despontava na categoria de base, o treinador segurava 3, 4 anos ali, montava, conseguia montar um time. Hoje você não segura Um mais. entrosamento. Hoje tem um jogador aí que sobe da categoria de base. O próprio São Paulo, né? 17 anos já tá levando Já estão. Ajax. Ajax, já não segura, porque o que acontece? Eles não sabem o futuro do garoto. Se ele vai, então aparece uma oportunidade, eles já acabam vendendo. Então isso que tá ficando difícil montar grandes times de futebol hoje. Tá? E, Que durem, né? Que durem. 2, 3 anos, que foi o caso que o Cilinho montou a equipe do São Paulo. Montou a equipe do São Paulo e conseguiu 3, 4 anos manter a mesma equipe. Saía um jogador, mas ele trazia da mesma característica, para não mudar muito o esquema de jogo. Tá? Então, e continuava o time. Tanto é que nós fomos campeão 3 anos em seguida. Paulista 85, 86 brasileiro e 87 paulista. E você teve alguma oportunidade para jogar lá fora? Eu tive uma oportunidade quando eu estava no União São João. Tanto é que no final do ano eu fui escolhido o melhor jogador do ano e o Oscar estava no União São João. Eu estava no União São João e o Oscar tinha ido para o Japão treinar a equipe do Nissan. E ele estava atrás de um zagueiro. E ele entrou em contato com o presidente do União São João e tentou me levar, mas a União São João não liberou. Então não tive a oportunidade de jogar fora do país. Mas eu gostaria muito de ter jogado. Mas você jogou algumas competições, né? Só para contextualizar um pouco, essa cidade aqui é a cidade da minha avó, da minha família, da família da minha mãe. Fonseca tinha uma sorveteria, quando era pequeno ia tomar sorvete lá na sorveteria do Fonseca, tinha 8, 7 anos de idade. E quando eu comecei a gostar de futebol, minha mãe me contou que ele era um ex-jogador de São Paulo e eu sou São Paulino. Aí ele já começou, teve um dia que você levou as fotos lá, levou a faixa, eu acho, de campeão de 86, mostrou tudo pra mim. E só pra fazer o gancho, eu lembro que você mostrou uma foto você na Índia, se eu não me engano. Sim. Né, pra jogar um torneio amistoso lá. Então, o São Paulo, todo ano, ele faz essas viagens com as categorias de base. E logo quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de ir. É uns torneios que o São Paulo ia disputar, ficamos 17 dias na Índia. Então, e todas essas viagens têm história. E eu vou contar uma história para você dessa viagem para a Índia. O Cilinho era treinador e ele era um cara que gostava muito de galo. Naquela época era liberado aquela briga de galo, aquela rinha, tudo, né? E nós fomos em Calcutá, e Calcutá é a cidade lá, entendeu? Dos galos. Galos, até que ele foi lá assistir algumas brigas de galo lá, tudo, como dizia, né? E ele ganhou uma dúzia de ovos. E aí, agora, imagine quem que trouxe esses ovos para ele. Ele falou: Fonseca, você vai viajar e você vai, como eu não tenho como pôr na mala esses ovos, você vai levar esses ovos na mão. E se chegar lá com um ovo quebrado, eu vou dispensar você. Da Índia pro Brasil. Eu vim com a caixa de ovo na mão, cara. Meu Deus do céu. Dormia assim, dava uma pescada e já acordava assim. Nossa, o que eu aguentei de gozação nessa viagem, mas foi uma viagem muito boa, entendeu? Fomos muito bem nessas competições que nós participamos. São Paulo dava muita oportunidade a todos. A minha gratidão é muito grande pela equipe do São Paulo. Tanto é que nos encontros, todo ano, nós estamos encontrando, revendo amigos, porque quando você acaba a carreira sua de jogador de futebol, cada um vai para sua cidade. Então não tenho contato no WhatsApp e tal, mas não é a mesma coisa de reunir. E agora voltar a reunir novamente. Churrasquinho, joguinho, a resenha, a coisa mais gostosa é a resenha depois, de você lembrar as histórias. E Fonseca, como é que você chegou a Pará? Você me falou que você estava com a sua família, sua criança tinha nascido na época, né? Isso. A sua filha, aí você achou melhor parar. Como é que foi essa história? Então, eu jogava na equipe do Joinville e a minha esposa ficava aqui na casa da minha sogra. E a minha filha Lana hoje, que tem 28 anos, eu tinha 2 anos. E eu ficava muito tempo sem vir para Taquarituba, porque era jogo de quarta e domingo.
Não tinha tempo longe, Não tinha né? tempo. E o tempo que a gente tinha era um dia, você jogava no domingo, tem que se apresentar na terça-feira. Aí eu vinha na correria, correndo o risco, você jogar uma partida, saía cansado, e você vir Estrada, de Joinville até distância grande. Taquarituba, coisa de 500, 600 quilômetros. E Putz, eu chegava, a minha filha não me reconhecia, porque o tempo que eu ficava fora, convivia mais tempo. Tanto ela que ela achava que o pai dela era o meu cunhado. Era o meu caramba. cunhado. Porque não te via no Não dia a te via, dia ali, então, né? e quando eu vinha, eu ficava brincando tal. A hora que eu estava ganhando a confiança, tal, eu tinha que ir embora de novo. Tá? Então, Você isso que ficou com era medo morte, de. fiquei com medo. Fiquei com medo. E já estava também com uns 30 e 34 anos. E acabou o campeonato lá. Eu fui disputar um campeonato para a equipe do Mogi das Cruzes. Do Rivaldo. Num clube lá. O clube não era muito estruturado. Tivemos muitas dificuldades em termos de alimentação, de Ah, não, salário, Mogi Mirim, perdão. Rivaldo Mogi. de alimentação, de salário. E eu estava com 34 anos. Já tá um pouco mais veterano, Já tá né? veterano. Digamos Eu falei assim. assim, uma hora eu vou ter que parar. Se você está num clube jogando, o clube está te dando condições, pagando Você direitinho e tá tal, feliz é você uma está coisa, feliz, né? você vai indo. Mas se você longe da sua família, entendeu? Contas para pagar e não recebia, eu falei, então uma hora eu vou parar. Então eu resolvi parar naquela hora que eu fiquei chateado, decepcionei com o futebol. Falei, não, eu vou parar agora. E resolvi Sempre chega essa parar. hora pra todo mundo, né? Chega Não e tem o tem. começo, tem que saber. Tem o começo e tem o final. Então você tem que saber. Tem horas que você não consegue mais. Uma cabeça sua pensa, mas o corpo não acompanha. Mas você tem experiência também, né? E quando um jogador como o Fonseca para, ele decide se ele vai continuar na área do esporte ou se ele vai arrumar para outro ramo, né? E o Fonseca decidiu ficar no esporte. Como é que foi essa transição? Você entrou logo depois aí de que você parou com a sua carreira profissional ou você tirou um tempo para pensar? Eu parei com a minha carreira profissional. Parei um tempo para descansar, conviver mais com a minha família. A minha esposa tinha passado num concurso do fórum. Ela teve que vir, eu estava indo em cidades sozinho, então ficando muito distante. E aí eu aproveitei, quando eu parei, fiquei 2 anos com a minha família, Ficar perto, ficar perto, aquele laço que você ver os tinha filhos dito, né? crescer, senão você perde a parte mais Infância. importante da infância, o crescimento deles, né? Fiquei perto deles. E aí depois eu comecei a prestar concurso na prefeitura, na área de treinamento. Aí consegui efetivar em Itaguaí, na equipe de treinamento. E graças a Deus, estou até hoje treinando e passando para ele essa experiência Que você teve. durou 20 anos na minha carreira. E eu sempre eu converso muito com eles, a determinação, a disciplina que precisa de ter. E sempre eu falo, eu sou um jogador que joguei durante 20 anos, mas eu não ensino ninguém a jogar futebol. Ninguém ensina a jogar futebol. Entendeu? A criança já nasce com o dom. Você ensina os fundamentos necessários que ajuda a criança a ter um rendimento melhor dentro de campo. Quem vai Então, formar o e estilo vai é a formar própria estilo. criança, né? Sempre eu falo de determinação, aplicação e nunca desistir do seu sonho. Acho que o sonho você tem que correr atrás. E foi o que aconteceu comigo. Tinha um sonho, corri atrás e consegui realizar o meu sonho, que era ser um jogador de futebol. E quer continuar formando aí, não formando, mas ensinando as crianças a construir um caminho, né? Sempre orientando, estudando, Às vezes não dá certo esse disciplina. jogador, né? Vai fazer É outra o que eu coisa. falo, eles têm que se preparar. Hoje dá para você conciliar o estudo e o esporte, porque sempre eu falo para eles, ali em Itaguaí é uma cidade muito Comércio, de né? comércio, de lavoura, essas coisas. Os pais levantam de manhã, tem que preparar comida, chega na roça, come comida gelada. Então eu falo para vocês veem o que o pai de vocês passam e vocês querem ser um atleta profissional, mas vocês têm que conciliar o estudo, porque não é todos que conseguem. Não é todos que conseguem realizar o seu sonho. Lógico que tem que lutar, mas tem vezes que não acontece.
E se não conseguir realizar o sonho de um atleta, pelo menos vai ser um médico, um fisioterapeuta, Aproveita aquilo que já aprendeu, né? e dá uma estrutura melhor, uma condição melhor para os familiares. É isso. Galera, queria agradecer vocês por ficarem até o final do vídeo. Essa foi a entrevista com o grande Fonseca. Fonseca, obrigado mesmo. Temos aí uma relação de anos já. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem suas críticas, comentários para novos entrevistados, o que vocês quiserem, viu, pessoal? Fonseca, se despeça aí. Eu agradeço a oportunidade, Fred. É muito importante participar dessa entrevista. Eu até, quando eu cheguei, eu falei, Fred, eu estou meio destrenado faz muito tempo. Vou ficar à sua disposição, os conhecimentos que eu tenho, os contatos que eu tenho com os ex-atletas profissionais de São Paulo. E assim que você precisar de alguma coisa, eu sempre estarei à disposição para poder te ajudar. Digo mesmo, meu amigo. Foi muito bom te ter aqui no nosso quadro de entrevistas. Valeu, pessoal!